meus queridos irmãos, eu quero complementá-los com a paz do Senhor, quero enaltecer a Deus pela vida de todos aqui, os inscritos do canal Rascunho do DBD, já somos 740 irmãos, pessoas que gostam do nosso trabalho e que de forma tranquila e com propriedade escrevem no nosso canal. Estamos aqui para mais uma aula desta feita. Estaremos gravando a aula de número 11 da classe dos jovens, né? Estamos estudando um assunto muito interessante e o assunto da classe dos jovens dessa semana, na aula de número 11, é um assunto muito parecido com a lição da lição 11 dos adultos. Eu vou inclusive colocar na descrição o link do vídeo da classe dos adultos. Vocês podem também pegar bastante coisa lá, porque está falando do culto. Nós já trouxemos um escopo interessante, acredito ser muito interessante, na aula passada, na aula dos adultos, né? E agora estaremos postando aí a aula dos jovens, né? Estamos estudando sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? É o título da nossa lição. Na aula de número 11, nós estaremos estudando a doutrina deve fazer parte do culto. O comentarista, ele usa uma parte aqui de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26 a 33, que trabalha naquela questão da ordem sobre as línguas estranhas e etc e tal. Mas podemos observar que o culto tem três aspectos, né? Ele tem duas bases e três aspectos. Qual é a primeira base? A primeira base é que o culto, nós prestamos ao Senhor o culto. E a segunda base é que recebemos, e Deus recebe o nosso culto. Nós prestamos e Deus recebe o nosso culto, né? Há quem até faz muito errado. Senhor, dá-nos o culto abençoado. Isso não existe. Quem dá culto é nosso. Nós damos culto ao Senhor, prestamos culto ao Senhor. Entendeu? Não o Senhor prestar culto para nós, tá? Isso é um equívoco muito claro e é bom que corrijamos isso. Procuramos corrigir esses costumes, são costumes, né? E acaba caindo assim no uso constante e as pessoas vêm fazendo, mas não está certo, tá? Então, nós prestamos culto a Deus. Então, nós que oferecemos ao Senhor o culto. E o Senhor está pronto a recebê-lo, desde que o culto tenha ordem. A ordem do culto não foi colocada por causa de Deus. Não, a ordem do culto, porque tem dois polos, o humano e o divino. A ordem do culto foi colocada para regulamentar os desmandos do humano, né? Que, por vezes, não tem autoequilíbrio, né? Alguns não têm autoequilíbrio. Então, a ordem do culto veio para isso, né? Eu quero usar aqui 1 Coríntios capítulo 14, verso 40, que diz assim o texto: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, temos que fazer todo o culto, né? Você pode mudar, uns cantam ainda a harpa antes, outros deixa para cantar depois, outros nem cantam, outros botam os irmãos para cantar, as irmãs para cantar no início, outros deixa para o meio, enfim, muda essa ordem, mas contanto que não tire o objetivo e os adjetivos do culto. Um ponto importante na nossa revista é a questão que nós temos três aspectos. Eu falei dos dois, agora eu falarei de três aspectos que temos, né? Primeiro aspecto, Deus é adorado. O segundo aspecto, o povo é edificado. E o terceiro aspecto dentro dessa visão do culto é que os incrédulos, né, são convencidos de seus pecados, né? Deus é adorado, o povo é edificado e os incrédulos são convencidos dos seus pecados. O culto tem que ter essas premissas e esses aspectos básicos, né? Para que entendamos aí a ordem no culto, né? Então, dentro desse propósito, dentro dessa questão, se formos à igreja para adorar com o propósito de demonstrarmos a nossa espiritualidade, estaremos errados, tá? O culto é para edificação e não para exibição, né? E era assim que a igreja de Corinto estava transformando o culto em um palco de exibição em vez de um canal para edificação.
Então essa é a advertência que Paulo faz no livro de Coríntios, tá? E ele é muito contundente quando trata do assunto, né? Porque ele vai fazer a proposta sobre a ordem no culto. Isso é interessante, tá? Outro ponto importante é o culto dentro da sua ordem. Nós temos que seguir uma liturgia. O que é a liturgia? Não é? No primeiro momento, aqui na nossa revista diz que a liturgia cristã, o vocábulo liturgia, advém dos termos gregos leite, que é laos, o povo, e urgia, quer dizer trabalho e ofício, não é? Ou ofício, no caso, que conjuntamente significa servir ao trabalho público. É um termo amplo, mas que no mundo grego passou a ter uma conotação sagrada, indicando aí um ofício religioso que foi usado originalmente pelos sacerdotes levíticos no Templo de Jerusalém. E só mais tarde ele foi aplicado dentro do contexto do culto cristão, tá certo? Nesse livro aqui, se você não tem, procura adquirir, Pastor Claudino de Andrade, Dicionário Teológico da CPAD, nós temos uma definição muito importante, que o comentarista tirou até um pouco daqui também, obviamente. Liturgia, no grego, quer dizer, o serviço divino, culto público, era oficiado para uma igreja, um ritual, uma forma pela qual um culto público é conduzido. A palavra liturgia significa originalmente serviço ou dever público. Com a evolução dos séculos, passou a designar no cristianismo a linguagem, gestos e cânticos e parâmetros usados no culto público e nas demais reuniões, não é? De adoração e exposição da palavra de Deus, tá certo? Então podemos observar que dentro desse conceito nós estaremos ali para adoração, né? E o comentarista também usa um comentário, o comentário Vine, ele coloca lá uma parte no destaque das lições do professor, quando ele trata sobre a proposta aqui de adoração, não é? No livro, nesse comentário aqui, ó, comentário de Vine, não é um comentário, é um dicionário, aliás, dicionário, ok? Só para fazer a observação, né? Na sua página 31, ele faz aqui umas observações, trazendo, tá na nossa revista de professor, da classe dos nossos jovens, os professores aí devem fazer uso, não é? Então, como vamos trabalhar essa proposta sobre adoração, não é? Ele faz aqui com muita objetividade, na nossa revista aqui, está aqui. Shaha, que quer dizer adorar, prostrar-se, curvar-se, é uma palavra encontrada no hebraico moderno, no sentido de curvar-se ou inclinar-se, mas não no sentido geral de adorar. O fato de que ocorre mais de 170 vezes na Bíblia hebraica, né, na Bíblia hebraica, mostra algo ao seu significado cultural. Aparece pela primeira vez em Gênesis capítulo 18, versículo 2, onde lemos que Abraão inclinou-se à terra diante dos 3 mensageiros que anunciaram que Sara teria um filho. O ato de se curvar, homenagear, é feito diante de um superior ou soberano, né? Davi se curvou diante de Saul, perante Saul. Às vezes é superior, social ou econômico, diante de quem a pessoa se curva. Quando Ruth se inclinou à terra diante de Boaz, por exemplo. Não, num sonho José viu os molhos de seus irmãos inclinando-se diante do seu molho, não é? Então fala de autoridade aqui, quando nós nos inclinamos à autoridade, não é? Principalmente dentro dos fatores divinos. Glória ao nome de Jesus. Então a palavra liturgia está bem definida aqui na nossa revista, você não terá dificuldade também a adoração. E foi originalmente pelos sacerdotes levíticos no Templo de Jerusalém, os mais tarde foi aplicado, aliás, no contexto do culto cristão. A liturgia deve estar pautada nas Escrituras, conduzindo os crentes à adoração, né? Aí foi onde eu trabalhei a questão da mensagem
do dicionário Weiner, né? Então, na questão da liturgia em si, não constitui um culto, é necessário que venha acompanhada de uma disposição espiritual para a adoração ao Senhor. Liturgia é a roupagem, o amor, isso também está bem definido no vídeo dos adultos, tá? Eu vou colocar tudo direitinho lá na descrição do vídeo posterior, tá bom? Depois. Então, a liturgia é uma roupagem e o amor a Deus, a verdadeira substância. Então, quanto a liturgia é uma roupagem, o amor a Deus é a verdadeira substância. O rito e culto são termos correlatos, atribuindo para o culto tem o padrão divino. Então, a ordem do culto, dentro do respeito do culto, a declaração de fé da nossa CPAD, da nossa Casa Publicadora, da Assembleia de Deus, nós temos aqui na casa a declaração de fé. Eu tenho duas, eu havia comprado uma e ganhei outra, tá? Então, tem aqui a declaração de fé, muito interessante para entendermos bem essa questão, no nosso caso, né? A declaração de fé da Assembleia de Deus diz o seguinte: entendemos que a adoração pública é um encontro com Deus para um diálogo. Nós conversamos com Ele por meio de nossas orações, cânticos e ofertas. E Deus fala conosco por meio da sua palavra. Não é? Então, a pregação, o ensino. Então, a igreja tem que ter palavras. Daqui a pouco eu trarei aqui os elementos do culto também. Não é? E das manifestações dos dons espirituais. Esse tema é importante e complexo, pois o culto é composto de elementos humanos e espirituais. Daí a necessidade de uma ordem pré-estabelecida com vista à decência e ordem, né, no culto. Né? Então, esta aqui, quando eu comecei aqui o vídeo, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Capítulo 14, verso 40. Isso não se negligencia e nem se menospreza a espiritualidade do culto, pois, como afirma o comentário de Bacon, né, onde há decência e ordem, não são observadas em cada uma parte da adoração, se não pode adorar de uma forma espiritual. É o culto considerado bem ordenado e que agrada a Deus é aquele que cumpre os seus propósitos de adoração, edificação, comunhão, exortação, pregação do Evangelho. Então, a ordem do culto não serve para erigir-se, né, de jeito nenhum, para colocá-lo em direção ao propósito para o qual foi estabelecido. E daí nós temos os elementos do culto. Por exemplo, alguns líderes, infelizmente, né, não incentivam os crentes a frequentar a escola dominical, a tomar parte dos cultos de ensino. Em decorrência disso, estas são expressões esquisitas, né, em nosso meio, né? Segura a bola de fogo que Jeová vai mandar. Isso é frescurite. Manda o varão de branco com a espada na mão, né? E outros mais que conheciam, queima ele, fica no mistério, está amarrado. Isso não faz parte do teor cristocêntrico, do teor bíblico, não faz parte e é rechaçado dentro do contexto geral. Por quê? Porque são frases que vêm de fora que não agrega em nada. Em Romanos 12, versículo 1, Paulo ensina que o culto agradável a Deus é racional e significa que, apesar de haver liberdade para a multiforme operação do Espírito Santo na vida dos salvos, né? O culto verdadeiramente pentecostal não deve ter exageros ou modismo. Se deixarmos de fazer o uso da razão, ignorando os princípios bíblicos, podemos cair no erro de inventar práticas e atribuí-las ao Espírito, mesmo que sejamos espirituais. Não é? Na verdade, o culto cristão deve evitar os dois extremos, o fanatismo e o formalismo. Então, é só meditarmos na Bíblia. Faça-se tudo decentemente, com ordem. Não é? O primeiro consiste na adoração da prática exagerada de êxtase bíblica, né? Enquanto que o segundo rejeita qualquer manifestação sob o pretexto de não correr risco. Então, é preciso que tenha um entendimento para quem você está prestando culto e qual é o culto que você entende que agrada a Deus. Esses cultos espalhafatosos
conforme eu já disse aqui, um negócio, são extremos. Também não pode deixar que a frieza, né, o formalismo que gera frieza, venha invadir os cultos. Isso não pode acontecer, né? Então tem que ter um equilíbrio dentro disso, enquanto que nós devemos observar isso, né? Como evitar esses extremos? Pedro responde: crescer na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus, né? Como evitar isso? 2 Pedro capítulo 3, versículo 12. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem quiser crescer só na graça, fatalmente se tornará um fanático. E quem buscar só o conhecimento não terá como escapar da frieza espiritual. Para crescer na graça, o caminho é sempre o mesmo: consagração a Deus através da oração e jejum, bem como na vida, uma vida de piedade e santificação a Deus. Os exageros, nós vivemos em épocas como o modismo, por exemplo, nós temos aí vários, e se falar em rir, rugir, cair, pular, se fala muito disso, de dançar no poder. Tais procedimentos são definidos, né, muitas vezes por pessoas que dizem ter uma nova unção do Espírito, porém não existe, visto que a unção do Espírito Santo de Deus é uma só, né, como ensina o apóstolo João. E vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo. Nós temos a unção dos santos, sabeis tudo. 1 João capítulo 2, versículo de número 20. Neste caso, interessa-se por manifestações estranhas, diferente das apresentadas no Novo Testamento, é se opor à legítima operação do Espírito Santo, né? E assim sucessivamente. Então, 1 Coríntios 14 é o que vem norteando. Encontramos aí conselhos dentro desse texto, né, importantes sobre o comportamento do cristão no culto, e principalmente o culto pentecostal. O primeiro está no versículo 20, irmãos, não sejais menino no entendimento. Versículo 20 aqui, né? A nossa revista começa a partir do 26, mas no versículo 20 há essa recomendação. O menino, dentro desse contexto, é aquele que não tem discernimento, né? Que pode ser facilmente influenciado por doutrinas errôneas. Efésios capítulo 4, verso 14, diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, né? E com astúcias enganam-os fraudulosamente. Segundo o autor lá de Hebreus, somente a observância na doutrina bíblica podemos aí passar para o estágio de adultos, né? Hebreus capítulo 5, verso de 11 e 14, diz assim: do qual muito tempo que dizeis difícil interpretação, porquanto vós fizeste negligenciar para ouvir. Porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, né? E vós haveis feito tais necessidades de leite e não de sólido, né? Na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal, né? Outra orientação importante que vamos receber é no capítulo 32, né? Já está na nossa lição aqui, na leitura bíblica, né? No versículo 32, capítulo 14, versículo 32, o texto diz assim: e o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Há crentes que pensam que o Espírito Santo incorpora o profeta, suprime a sua personalidade no momento da profecia. Entretanto, no Novo Testamento não encontramos isso não. Nenhum servo de Deus profetizando fora de sua razão. Pelo contrário, Deus não deixa ninguém louco. Primeiro tira ele de cena. Não existe isso, né? Nos tempos do Antigo Testamento, os profetas empregavam a expressão "assim diz o Senhor", em uma demonstração de que transmite conscientemente a mensagem do Senhor. Há pessoas que para profetizar precisa marchar, né? Correr pelos corredores do templo ou encostar a sua testa na cabeça daquele que está recebendo a mensagem. Nada disso é necessário. A Bíblia limita a dizer, fale 2 ou 3
profetas e os outros julguem. Então, essas atitudes exibicionistas, por exemplo, caem por terra, né? Andar como quadrúpede, imitações de animais, bem como excluir a razão e deve ser rejeitada, né, por aqueles que conhecem a genuína palavra de Deus. Finalmente, Paulo ensina no verso 40, mas faça-se tudo, decentemente e com ordem. Se uma irmã cair no chão, em uma posição desconfortável, isso é decente? Eis a pergunta, né? Então, nós vivemos presentes de pessoas que realmente querem reverenciar o Senhor no comportamento, ao cultuar, no caráter, na postura, na ética, na igreja e fora da igreja, onde o testemunho cristão deve ser reconhecido. Infelizmente, isso não acontece, com certeza, pessoas que confessam serem cristãos e dizem que amar a Deus, elas ainda declaram que ser conhecedoras, né, das verdades divinas e estão dentro da igreja como membros, né, e congregados. O apóstolo Paulo dirige-se às igrejas escrevendo belas cartas, né, na região da Ásia, com a finalidade de corrigi-las, né, para alguns erros, aliás, que fossem aí saudáveis e espirituais, né. No nosso tópico de número 2, diz assim, a diversidade de culto, né. Temos o termo culto tem sido definido como parte da palavra grega latreia ou leiturgia, indicando o vocábulo adoratio ou adoração. Já trouxemos aqui também um dado importante do dicionário, né? A prática vital do culto cristão, adorar, é reverenciar, prostrar-se, curvar-se, reconhecer, celebrar, exaltar a majestade divina. Portanto, o culto leva o crente a reconhecer a grandeza e a santidade de Deus, assim como a sua própria pequenez. É necessidade de perdão e santificação. Cultuar tem relação com a adoração a Deus. Essas duas ações correspondem ao serviço em favor de sua igreja. Isso levou Paulo a convocar os irmãos em Roma que entregasse seu corpo em sacrifício, renovasse a mente, que equivale à totalidade do homem, né? Como um culto racional a Deus, né? Culto é entrega, é uma forma de consagrar tudo a Deus como reconhecimento de sua grandeza e graça, né? E nós temos a diversidade de culto, né? Nós temos aí a questão da frase decência, né, no texto. Qualidade e decência, postura, decoro. A ordem é as coisas em os seus devidos lugares, boa disposição para delas e organização, tá certo? O significado do culto o que é cultuar? Venerar, adorar a um supremo, conforme eu já disse. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 29, Salmos 29, versículo de número 2, Salmos 96, versículo 9. O que é culto ao Senhor? Culto ao Senhor é a celebração dos feitos do Senhor. Ou seja, a verdadeira celebração é feita na unidade do Espírito. Quando ele iniciou as primeiras expressões de louvor e adoração na Bíblia, está contida lá no capítulo 4, versículo de número 1. Está no capítulo, quando começou as primeiras, teve início de louvor e adoração, foi no nascimento de Caim, né? Capítulo 4, versículo 1 de Gênesis. Atualmente costumamos cultuar o Senhor. Atualmente, onde costumamos cultuar o Senhor? No templo, na casa de Deus, casa de oração, lugar onde a glória de Deus está, né? 2 Crônicas, capítulo 7, verso de número 15 e 16. Então, é a ele que é atribuído toda a honra e todo louvor. Então, o elemento do culto, e especificamente o culto pentecostal, é ensinar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos, né, espirituais, cantando ao Senhor com ação de graça. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, Colossenses 3, versículo de número 16. E aí temos a liturgia, que é um conjunto de elementos que compõem o culto cristão. Atos 2, versículo 42 a 47, né? 1 Coríntios 14, 26 a 40, conforme temos aqui na nossa lição. E embora exista liturgia sem culto, né? Mas não há culto sem liturgia.
Existe liturgia sem culto, mas não existe culto sem liturgia. Ela compreende várias partes do culto. Primeiro, as partes do culto nós vemos oração, cântico congregacional, leitura da palavra, ofertório, pregação, convite e oração final e bênção apostólica. Então essas ordens aqui são 8 ordens que está exposta aqui para entendermos essa questão do culto ao Senhor, tá certo? O culto não são aceitos. Que culto, aliás? Que culto não são aceitos pelo Senhor? Quando não cultuamos de coração, quando não usamos a hipocrisia ao cultuar o Senhor, não reverenciamos ao Deus no templo, quando oferecemos sacrifício de tolo e quando estamos apenas no culto, só é assistente de culto, está assistindo, é um espectador, aliás, assistentão, espectador, assistente é quem trabalha, que é aquele que dá assistência, é um espectador, Quais os requisitos necessários para o verdadeiro culto a Deus, Coloquei aqui nas minhas observações. A reverência e a santidade divina. Salmo 89, verso 7. Eclesiastes, capítulo 5, verso 1. Postura e ética para se portar na casa de Deus. Primeiro, reverência e santidade divina. Segundo, postura e ética para se portar na casa de Deus. Terceiro, louvar, meditar, adorar e orar ao Senhor. Apresentar um culto racional. Quarto, as oblações ao Senhor. 5, as premissas dos cereais e das crias. Sexto, os dízimos e as ofertas. Tá certo? Então, isso que se oferecemos ao Senhor. Quando nos envolvemos no culto? São perguntas. Quando reverenciamos ao Senhor em espírito, com alma, em corpo e alma, em espírito, corpo e alma. Porém, os fariseus oravam apenas e exaltavam e olhavam para o publicano e humilhavam, Lucas capítulo 13 traz esse relato, o verso de número 11 e 12, ok? Então a ordem de decência no culto fica bem em todo lugar, principalmente na igreja. A ordem de decência fica bem em todo lugar, principalmente na igreja. Então devemos cultuar a Deus de forma racional, ou seja, com o nosso entendimento. O sentimento de adoração é o reconhecimento dos favores divinos sobre as nossas vidas. O verdadeiro adoradores adorando a Deus em espírito e em verdade. E tenhamos cuidado com o falatório, vãs e irreverência, a falta de temor na hora do culto. Jesus açoitou os cambistas e vendedores de animais dentro do templo, Mateus 21, versículo 12 a 16. Amados, na hora do nosso culto, sejamos reverentes. É importante entendermos isso, Na hora do nosso culto, sejamos reverentes. Temos reverência ao Senhor. Então, o comentarista coloca que os elementos do culto, ao invés de influenciado pelas religiões pagãs de seu tempo, a igreja primitiva influenciou e deu sentido em algumas práticas, Vamos ver isso lá no dicionário Cliff. E alguns exemplos particulares que parece ser mais provável é uma similaridade de terminologias onde o cristianismo lhes dá um novo teor e significado a um culto bíblico. Tem oração, louvor, leitura bíblica, exposição das escrituras, testemunhos, ofertas e dízimo. Então, como cumprir a ordem do culto? É trabalhar todo dentro desse parâmetro e nós cumpriremos assim a ordem do culto, tá certo? Nós temos aí o tópico de número 2, o subtópico diz assim, a diversidade de culto, nós já trouxemos aqui, E também a unidade na diversidade. Temos o texto em Apocalipse 7, verso de número 9 a 11, é uma referência do culto universal que em breve ocorrerá, no qual todos os redimidos prostrarão diante de Cristo para adorá-lo e reverenciá-lo. Então Deus constituiu a humanidade com características diversas, Em uma análise mais restrita, a certa medida isso reflete no culto, que seja nos diferentes dons do que o Senhor dá aos crentes, ou mesmo na forma em que cada um adorar a Deus. No entanto, os diferentes dons e as diferentes personalidades não justificam a falta de reverência e a desordem que pode comprometer a adoração ao Senhor, que não podemos ter
desordem no culto, não é? Temos que nos cuidar ao máximo para que isso não aconteça, não é? Ainda temos uma cooperação do livro da classe dos adultos, esse livro aqui, e o comentarista usou aqui a página 116, né, desse livro, né, onde vai fazer a tratativa. 116, ele volta aqui, 115, e usa a página 116 aqui. E nós temos aqui comunhão aberta, comunhão, um adjetivo muito interessante aqui, que está dentro desse contexto do teor desse livro aqui, tá certo? E assim, como eu disse, assim que da edição do vídeo eu vou colocar o vídeo da classe dos adultos na descrição aí, tá certo? Se o nobre aluno quiser ver, o mestre quiser ver, fique inteiramente à vontade, tá certo? Obviamente. Terceiro tópico, a exposição das escrituras. Então nós temos que ter o culto, nós temos que ter a ordem no culto, nós temos que ter a diversidade, entendeu? E também temos que ter a exposição da escritura, essa não pode faltar, né? Louvores que pregam as escrituras e pregando as escrituras, expondo as escrituras e pregando as escrituras, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando poderosamente aos nossos corações. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.